e vamos começar aqui a passar. Então, a primeira questão que nós temos aí do nosso Enem 2020, oficialmente aí começando a nossa resolução da prova, é a questão 92. Como eu vou seguir o caderno azul, vocês têm aí o número das questões independente do seu caderno, tá bom? Então, nós temos o seguinte aí, ó. A enorme quantidade de resíduos gerados pelo consumo crescente da sociedade traz para a humanidade uma preocupação socioambiental, em especial pela quantidade de lixo produzido. Além da reciclagem e do reuso, pode-se melhorar ainda mais a qualidade de vida, substituindo-se polímeros convencionais por polímeros biodegradáveis. Então, a maioria dos polímeros que hoje ainda fazem parte da nossa vida cotidiana são polímeros sintéticos, derivados de alcenos, de alcadienos, através de reações de adição. E o grande problema desses polímeros é que eles têm uma meia-vida muito grande. Ou seja, eles demoram muito tempo para serem degradados na natureza. Então, nós temos aí tartarugas cheias, né, de material plástico e outros animais que são encontrados com grandes dificuldades, e muitos morrem com certeza, porque acabam ingerindo plásticos, polímeros não recicláveis que demoram anos e muitas vezes séculos para serem completamente degradados. E a realidade hoje de polímeros que são polímeros biodegradáveis, ela já começa também a aparecer no nosso cotidiano. Eu já vi questões que abordam, e o Brasil consegue fazer isso, já alguns polímeros a partir, por exemplo, do bagaço da cana-de-açúcar. E esses polímeros são biodegradáveis. Então, um polímero biodegradável, se ele é lançado no mar ou numa cidade, ele está poluindo, ele é lixo. Só que essa poluição, esse lixo, ele vai ser degradado mais rapidamente. Então, essa questão eu queria que o aluno analisasse isso. Essa problemática do lixo comum, dos polímeros comuns, mas também quais as soluções que hoje nós já temos, que são os polímeros biodegradáveis, que com o tempo vão se popularizar. E como eu resolvi o caderno azul, essa foi a minha primeira questão de química, a questão 92. Então, quais são as grandes vantagens socioambientais? Olha, vantagens socioambientais em relação aos polímeros convencionais, PVC, o polietileno, etc. Eles não são tóxicos? Não, essa não é a grande vantagem. Não é a toxicidade que está aí em jogo, mas sim, principalmente, a meia-vida, que seria o tempo necessário que a metade da quantidade fosse consumida, e principalmente o tempo de que esses polímeros vão ficar na natureza. Então, o foco, a vantagem socioambiental não é a toxicidade, porque nós temos alguns polímeros não biodegradáveis que não são tóxicos, O grande problema é o tempo que eles vão ficar na natureza, e aí isso causa muitos problemas. Eles não precisam ser reciclados. Esses polímeros biodegradáveis não precisam ser reciclados? Precisam sim. Só que a reciclagem deles é uma reciclagem muito mais fácil e às vezes eles são lançados no ambiente, ainda que seja de forma irresponsável, ele é um poluente, mas é um poluente menos problemático.
Então, os polímeros biodegradáveis precisam e podem ser reciclados. Não causam poluição ambiental quando descartados? Causam sim. Se eu jogo um canudinho de tomar uma água de coco, um refrigerante, que é feito de um polímero biodegradável, no chão, no mar, eu estou poluindo, ainda que com um poluente menos problemático, mas eu estou poluindo. Agora, ó, eles são degradados, então ocorre uma degradação, como ocorre também com os polímeros convencionais, só que isso em muito mais tempo. E aqui ele diz que esses polímeros que são reciclados são degradados em um tempo bastante menor. Essa é uma grande vantagem socioambiental que os convencionais. Então, sem dúvida, é a letra D de dado, uma questão considerada fácil de interpretação de texto. Eu acertei, logicamente, e com uma velocidade muito grande, porque deu para ver claramente qual é o item correto. Item E, apresentam propriedades mecânicas semelhantes aos convencionais. Se eles são feitos de monômeros, porque um polímero é feito a partir de monômeros, a maioria deles a partir de reações de adição. Mas existem também polímeros produzidos a partir de reações de substituição, como, por exemplo, a poliamida, que é já outro tipo de processo. O poliéster, que não são produzidos a partir de reações de adição. Tá bom? Então, essa questão, sem dúvida, uma questão fácil, D de dado, e eu aproveito aí para lembrar que existem polímeros de adição. Por exemplo, eu tenho aqui o etileno, que é o mais simples dos alcenos, que seria o monômero, porque vocês sabem que toda questão que eu resolvo, eu aproveito para a gente fazer uma revisão. Então, eu tenho N moléculas desse etileno, que é o nome usual dele, etileno. O nome oficial é eteno. Então, o que é que acontece, Alexandre? Ocorre uma quebra da ligação π. É como se um elétron, eu boto uma semiceta, porque é um elétron, uma seta significa 2 elétrons, uma semiceta para cá e para cá. Então, imagine que isso ocorra com uma molécula que traz um elétron para a direita e para a esquerda, e vizinho a ela tem uma molécula que também traz um elétron para a esquerda e para a direita. Aí um elétron se junta com o outro para formar uma ligação sigma, que é uma ligação simples. Então, isso daqui é um monômero, e nós vamos ter agora a ligação simples que se formou, tanto com o monômero que estava à esquerda, como com o monômero que estava à direita. Então, nós temos agora uma unidade que se repete N vezes. Então, essa é a saída para isso. É um polímero de adição. É um polímero de adição. A maioria dos polímeros de adição são feitos com alceno ou polietilenos, que são alcadienos, que têm duas duplas ligações conjugados, ou seja, as duas duplas estão separadas entre si por uma única ligação simples. E se o nome do monômero é etileno, o nome do polímero é polietileno. Todo mundo já ouviu falar sobre o polietileno. O que a gente acrescenta ali é o prefixo poli. Então, isso é um polímero não biodegradável. Quando tem o cloro aqui, aí ele é chamado cloreto de vinila. Cloreto de vinila. Aí nós vamos ter o que no polímero? Policloreto de vinila, que é o PVC. Ok? Corrigir ali o nomezinho. É o eteno, nome oficial. Então, basta você substituir esse hidrogênio, um desses hidrogênios, por cloro, que você teria o cloreto de vinila, e aqui no lugar desse hidrogênio seria um cloro, que se repete N vezes, que seria o
policloreto de vinila, PVC. E aí você vai brincando. No lugar desses hidrogênios, ó, você pode colocar muitos outros substituintes e, consequentemente, ter uma grande quantidade de polímeros que são diferentes entre si, e uma boa parte deles, logicamente, não biodegradáveis, e eles são sintéticos. Então, está aí o nosso aprofundamentozinho, e marcamos a letra D.